Ela manda um abraço para o Jame como eu. A ti, beija-te e abraça-te o avô muito amigo, António. 6/2/1962. Ora, ele faleceu em março, no dia 12. Já estava muito velhinho e gostava muito a escrever e eu não percebia quase o que ele dizia. Realmente, ele nos últimos anos tinha decaído muito, estava com o coração já muito fraco, tinha muita taquicardia, que é uma coisa muito incomodativa, nem sei como é que ele aguentava sem se queixar. Mas nunca tinha perdido, mesmo até ao fim, nunca perdeu o seu humor e manteve sempre assim uma ternura muito grande por mim e depois para as bisnetas. Pronto. Quando eu era pequena, comemorava-se o dia da primeira Revolução Republicana, a 31 de janeiro. Era feriado. E então, lembro-me que ia sempre com o meu avô ao monumento que existe no cemitério do Prado de Repouso, comemorativo e em honra dos mortos do 31 de janeiro. Mortos, homens e mulheres, que também entraram. Ora bem, o meu avô, esta data para o meu avô era uma data importante, porque ele participou ativamente e muito empenhado nesta revolução. Era um jovem de 18 anos, mas que, apesar da sua idade, enfim, apesar da sua idade ser ainda, portanto, ser um rapaz novo, a verdade é que ele já era conhecido por muitos republicanos na altura, como, por exemplo, o Sampaio Bruno, o Basílio Teles, o Duarte Leite e, principalmente, Antero de Quental, que era presidente da Liga Patriótica. É certo que quando chegou a Coimbra, meteu-se em brios, naturalmente, e fez o curso, portanto, em 5 anos, terminando o curso como bacharel em Direito, como na altura se chamava, em 1901. Ora bem, em Coimbra continuou a dar-se com republicanos e assim um dos professores que ele mais, enfim, de quem mais era amigo, era do Dr. Afonso Costa, também um grande republicano e que era pouco mais velho que ele. Além do Dr. Afonso Costa, teve a oportunidade de conhecer outros republicanos, como por exemplo o Dr. Bernardino Machado. O meu avô foi também governador civil do Porto, portanto, primeiro foi governador civil substituto, digamos que seria um vice-governador civil, foi por 2 vezes, e depois, no 1919-20
e mais tarde, de 24 a 25, ocupou realmente o cargo de governador civil. Após o golpe de Estado de 1926, de 28 de maio, instaurou-se uma ditadura militar em Portugal. Em fevereiro de 1927, o meu avô, portanto, houve a primeira revolta para tentar derrubar a ditadura. O meu avô, como sempre, empenhou-se muito. A certa altura da revolta no Porto, os revoltosos republicanos pensavam que estavam a ganhar a revolução, e então o meu avô foi ao governo civil para que lá se içasse a bandeira da República. Simplesmente não conseguiu que ela fosse içada. Então o empregado encarregado disso recusou-se. Então ele dirigiu-se para o governo civil, que estava lá na altura, e deve ter discutido com ele. A verdade é que o encarcerou nos aposentos do governo civil, que eram ocupados pelos governadores civis quando necessitassem, encarcerou e veio embora. Simplesmente dessa circunstância de que a revolução, afinal, tinha fracassado. Em parte porque houve desincronização, não houve coordenação entre o que se passava no Porto e Lisboa. Lisboa não saiu como estava combinado, o Porto sozinho não conseguiu aguentar e perdeu. Efetivamente, o meu avô imediatamente teve que passar à clandestinidade, atravessou a fronteira, foi para a Espanha, para a Galiza, passou pela Corunha, esteve algum tempo, e ainda já na primavera de 27 ele foi para a França, para Paris. Pelo facto de ter familiares no Brasil, resolveu ir para o Brasil. Ficou lá até 1932, ano em que ele foi amnistiado pelo Salazar. Entrou, veio para Portugal, mas não deixou de pensar na política, continuava a frequentar os antigos amigos republicanos, ia a conferências de republicanos, por exemplo, ia, portanto, enfim, todas as coisas que estivessem relacionadas com a República, o meu avô estava sempre presente. E foi quando começou também, depois, a levar com ele para, enfim, para essas andanças. Do comício eleitoral que houve no Coliseu do Porto, quando o meu avô e os meus pais e o meu marido, nessa altura também, nos dirigimos para o Coliseu, a praça, as ruas todas, Santa Catarina, Passos Manuel, aquilo só se viam cabeças. Chegámos lá acima, ao átrio do Coliseu. Era uma multidão enorme, a polícia já estava a impedir que se entrasse, nós conseguimos entrar e o meu avô tinha sido convidado para ir para a mesa de honra junto do general
O meu pai, com muito custo, levou o meu avô para a mesa, porque era muito difícil. E, entretanto, aparece o general Humberto Delgado ao longo da coxia central, mas não vinha a pé, vinha ao colo das pessoas, vinha aos ombros, ele quase vinha meio deitado, e foi assim até ao palco. Foi assim um momento muito importante para nós todos. Eu conheço o Dr. António Rezende porque eu vim muito nova, vim para o Porto e vim trabalhar para a casa dele. E, portanto, fui recebida por ele e pela esposa. E, nessa altura, a família estava de férias, eu fiquei aqui só com os dois, as primeiras semanas que cá estive. Aquilo para mim era um bocadinho de confusão, porque pronto, duas pessoas com 80 e tal anos, eu com 12, era um bocado difícil. Mas pronto, fui-me adaptando e eram pessoas muito doces, porque pronto, gostaram de mim logo à primeira vista. E portanto eu fui-me afeiçoando a eles. Um dia, portanto, estavam a jantar, como costume, e jantou normalmente. Depois ficou um grande bocado à mesa a conversar com a família, onde falou muito sobre os seus antepassados. E pronto, assim, uma conversa mesmo muito interessante mesmo, que toda a gente estava assim entusiasmada mesmo a ouvi-lo, como é que ele foi buscar coisas tão antigas que lhe ocorreram naquele preciso momento. E então, pouco depois foi para o quarto, porque pronto, era horas de ir descansar, e quando, pouco depois, eu ouço a campainha e fui ver o que é que se passava. Então cheguei lá, a esposa já estava deitada, cheguei e vi que ele estava com dificuldades, portanto, encostado na cama, entre a cama e a parede, e vi que ele estava a cair muito lentamente e vi que precisava de ajuda. Então fui por trás, segurei-o, claro que eu com pouca força, porque eu era novita, tinha 16 anos nessa altura, mas consegui que ele não caísse, porque eu peguei por trás e consegui ir caindo levemente com ele, e eu estava muito aflita. Pedi então à esposa para continuar a tocar a campainha para vir alguém ajudar. E pronto, depois quando chegou o filho e as pessoas de família que estavam aqui, com quem vivia, que viviam com ele neste caso, pronto, chegaram, mas ele tinha ficado justamente quando eu tentei ajudá-lo, e pronto, e foi assim uma coisa inesperada, não se contava, e ficou num silêncio muito grande. Foi uma pena, foi uma pessoa que deixou muitas saudades a todos, era uma pessoa muito boa, gostava de ajudar os mais necessitados, ajudava muito os meninos desamparados, que havia um colégio nessa altura, que eram os meninos desamparados, vinham todos os meses, que ele pagava todos os meses para lá uma ajuda. Também vinham do Aljube, que ele também dava, e dava, mesmo na rua, passava alguém e ele gostava de ajudar, sempre com um sorriso, e às vezes até com uma graça.
Às vezes pronto, qualquer coisa que ele dizia tinha piada. E portanto foi uma pessoa que deixou saudades.